Boa noite, que a paz do Mestre esteja conosco. Estamos mais uma vez na Rádio Namastê, aqui fazendo as perguntas fraternas, junto com a Priscila, que está de volta, né, Priscila? Tem uma folga aí. Onde você estava? Viajando, é isso? Estava viajando? Quem dera, trabalhando mesmo. Trabalhando, Mas né? trabalhando, foi um imprevisto, mas estamos aqui de volta, né? Mas teve uma substituição maravilhosa. A gente ia fazer esse programa em 3 aqui, que seria maravilhoso também, viu? Os 3 aqui. Vamos fazer. Né? Então é isso, vamos começar as nossas perguntas fraternas, mas antes disso, vamos fazer uma prece. Eu vou Sim, deixar com sim. você, tá, Priscila, fazer uma prece, que você faz muito bem isso, essas ligações, né? Vamos todos nos ligar aí aos mentores e vou deixar com a Priscila, tá bom? Antes, agradecer, né, dar boa noite a todos. Mais uma vez, né, no programa da Web Rádio Namastê, aqui no Facebook. Mandem sempre suas perguntas. Luiz Fernando daqui a pouquinho vai colocar contato webradionamastê@gmail.com. Mandem no e-mail, mandem no privado da professora também, se quiserem. Ó, colocar aqui embaixo, né? E vamos iniciar então. Quem quiser, fecha seus olhos junto de mim. Vamos acalmar nossas mentes, elevar o nosso pensamento, porque o pensamento elevado nos auxilia a nos conectarmos com a espiritualidade maior, com os nossos benfeitores espirituais, com os nossos mentores amigos. Deus, Pai, Divino Criador, Jesus, nosso modelo e mestre, dai-nos a bênção de mais uma noite em que possamos trocar, aprender, passar conhecimento acerca do Espiritismo, mas principalmente do Evangelho de Jesus. Que essa noite nós possamos ser intuídas, que o trabalho possa trazer consolo, possa trazer amor, palavras de fé e esperança, confiança. A todos que estejam aqui presentes, a todos os corações que possam estar aflitos. E assim nós pedimos licença para iniciarmos o nosso trabalho, dando graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Graças a Deus. Vamos então começar o nosso trabalho de hoje, né, Priscila? E vocês aí que estão escutando, façam suas perguntas para a rádio, tá bom? Façam as perguntas para a rádio aí nesse e-mail que está passando aí no na nossa live, né? Está passando o e-mail da rádio. Faça pergunta, né? Compartilha também a gente. E aquela, eu vou falar agora como os youtubers, e dá um like aí também, dá um like aí na nossa live, né? Dá um like, Curta, compartilhe. compartilha. Isso, curta, compartilhe, entre aí no nosso canal, né? Se inscreva aí no nosso canal também, aí da Rádio Namastê, tá bom? É isso aí, gente. Vamos lá. A pergunta, né? Vamos lá, a primeira pergunta. O pai da minha nora faleceu. Ela, o filho e a mãe dela sentem a presença dele na casa. Meu neto brinca de esconde-esconde com ele. A viúva sente ele acariciar seus cabelos e até a cachorrinha se comporta como se ele estivesse lá. Eles têm o mesmo sonho, dizendo que não morreu, que não está mais doente e que enterraram outra pessoa. Minha nora sofre ainda, mas querendo ajudar o pai. Ela quer ter a certeza que ele está bem para poder continuar a viver. Exatamente. Provavelmente esse pai, né, morreu há pouco tempo, não é isso, Priscila, que ela está dizendo aí? Faz pouco tempo? Não botou o tempo, só botou que o pai da minha nora faleceu, só isso. Dá a Não botou o impressão que é tempo. pouco tempo, né? Se for isso, realmente o espírito ele está numa chamada perturbação, ele não sabe ao certo que ele morreu. Por quê? Porque chega lá no mundo espiritual, ele se vê vivo, né? É lógico, continua, tem um corpo espiritual, tem um perispírito que a gente chama, o corpo espiritual. Ele olha para ele, tem um corpo espiritual, ele se sente vivo porque ele está vivo mesmo, porque a morte é apenas uma passagem, a vida ela continua, então ele está sentindo isso.
E por isso que ele diz que o outro que enterrou, né? Na realidade é ele mesmo, porque ele se sente vivo e ele não sabe, provavelmente, que desencarnou. E para onde que voltam esses espíritos, às vezes, muitas vezes, né? Eu acho que poderia dizer aí uns 70% espíritos, por causa do problema da elevação espiritual, volta para sua casa, né? Muitos deles, como não sabem que desencarnaram, continuam fazendo as mesmas coisas. Vai no trabalho, olha que interessante, vai na feira, vai no trabalho, vai no supermercado, vai fazer as mesmas coisas que fazia e está na casa. Está na casa, mas ele não deveria estar ali, né? Teoricamente não. Ele tem que estar se aprimorando no mundo espiritual e ser resgatado numa colônia ou ir trabalhar, né? Aprender mais. Então, por isso, a recomendação para essa família, para essa moça, é que ela intensifique as orações, que isso é muito importante para os mentores, para que ele seja acolhido e perceba a situação espiritual dele. Veja que ele está até brincando, né, com a criança ali. É isso mesmo, ele está ali na casa, ele está na casa. E ele tem que seguir o caminho dele. Então, que ele seja acolhido espiritualmente, que ele seja ajudado espiritualmente, para ele poder percorrer esse caminho, ajudado pelo mentor dele, pelos mentores, para que ele acorde que a vida espiritual, que ele já desencarnou. Muitos dos espíritos que desencarnam não sabem que desencarnaram. E às vezes toma um susto, né, gente? Toma um susto. Então, a gente tem que fazer muita oração, em caso específico dela, que ela faça bastante oração, peça que todos lá que façam oração, aconselhável que faça até o evangelho no lar, né? Faça o evangelho no lar na sua casa, isso é muito importante, o evangelho no lar ali na casa, para que ele escute, né? Ele escute o que está ali acontecendo, o evangelho. Qualquer dia a gente faz até uma live aqui explicando o evangelho no lar, né, Priscila? Ótimo, vamos sim. Vamos verificar. O evangelho no lar, né, que é importante. Tirar perguntas fraternas específicas para o Evangelho no Lar. Tirar dúvidas somente disso. Pergunta fraterna com o Evangelho no Lar, que eu acho que todo mundo tem que aprender a fazer para a proteção do lar, para que esses espíritos, às vezes, fiquem caminho. Que a gente fica assim, não, mas é meu pai, eu quero mais que ele fique perto de mim, mas não é bom para ele, né? E nem para você, que energia... Eu, muitas vezes, em reuniões mediúnicas, tem pais, né, nas desobsessões, são os pais, é a mãe, o pai, só que eles estão lá chorando, porque eles não conseguem ajudar. E isso está prejudicando ali a pessoa, né? Eles não são ruins, eles amam, mas eles não sabem como ajudar, porque não têm condições ainda. Nesse caso específico, eu não sei se foi há pouco tempo que ele desencarnou, mais tempo, mas ele está ali no lar, porque ele não sabe que desencarnou. Então, precisa... Agora, se tivesse os nossos centros espíritas, como é que eu posso falar para você, abertos, né? A gente recomendaria ir num centro espírita para ajudar nesse processo aí, que seria interessantíssimo, né? Os médiuns ali ajudarem ali nos passes, mesmo ali nas mesas mediúnicas, ajudarem ali ele compreender isso, né? Como a gente não tem, por isso eu estou falando aí, recomendar a oração. Oração, gente, é chave. A recomendação sempre é oração. A gente tem que estar orando toda hora, isso é sempre. É isso, Priscila. Quer falar mais alguma coisa? Estou falando demais, né? Falando demais. Não, que isso! É tão bom te escutar, professora. Nossa! Não, porque assim, ó, falando do Evangelho no Lar, é interessante a gente fazer mesmo, futuramente, em breve, porque gera muitas dúvidas. Evangelho no Lar, como fazer? Muita gente tem dúvida e acho que vai ser de grande valia. Me veio isso muito forte agora. Falando do caso da nossa querida irmã, assim eu espero que seja há pouco tempo que ele tenha desencarnado, porque já pensou ele estar desencarnado há muitos anos e ainda está nessa condição? Porque a gente vê... Né? Pois é, então a gente entende que existe o envolvimento, o apego, os laços, né? É um pai, né, com seus filhos, com uma família inteira, com um cachorro, é natural, mas a gente precisa entender que se a pessoa desencarnou, né, nós encarnados temos que entender que se a pessoa fez essa passagem, é porque o ciclo dela agora, material, no corpo físico, se encerrou. E ela precisa seguir o caminho dela. Por isso que... Não que ela não possa
voltar, né, Priscila? Quando ela tiver Não. condições, ela vai vir e nos ajudar, ela pode estar aqui nos ajudando. Mas nesse momento aí específico, ele não sabe nem que desencarnou, né? É isso aí, ela tem que seguir o ciclo, pela né? situação que foi passado para a gente ainda não, nada impede, gente, de um espírito, né, familiar, um ente querido que desencarnou depois de um período retornar para o próprio André Luiz, né, no nosso lar, aparece no filme 2 vezes que ele faz a visita na família, né? Ele 2 vezes consegue permissão de Clarencio na época para poder visitar. Então, assim, não é que não possa, mas no caso, ele precisa ter um período, né, no plano espiritual, seguir o caminho dele, né, dar continuidade à vida espiritual dele, e ele sim pode também retornar, né, a gente não tem cartas psicografadas, a gente não tem nas mesas mediúnicas diversas manifestações, né, de espíritos que já desencarnaram, então, sim, mas a oração, né, ainda mais no momento hoje que a gente não pode ainda dar esse suporte presencial tão importante, né? Então, recorrer à oração, fazer oração sempre, todos os dias, principalmente antes de dormir, lembrando da figura dessa pessoa, desse senhor, imaginando ele em volta de luz, imaginando que anjos, que mentores estejam ao lado dele, levando ele, pedindo para Deus ter misericórdia para que ele possa ir para um lugar melhor, para ir ao local que ele precisa estar, né? E sim, depois de um tempo, ele poder voltar a visitar a família, com certeza, como um espírito protetor, né? Como um espírito amigo. A gente tem diversos espíritos amigos, e normalmente são antigos familiares nossos, né? Os espíritos que nos zelam, que cuidam, além do nosso mentor espiritual. Então, sim, a oração, né, nesse momento é fundamental para que possa se reequilibrar essa situação, né? Não é legal ele ficar preso ao lar, preso às pessoas, sendo que ele já cumpriu, né, a missão dele. Isso aí. Acho que a segunda tem mais alguma, Priscila? Muitas, na verdade, está pipocando no Facebook, no YouTube, no e-mail. Nós estamos em todos esses lugares, Priscila. Então, estamos na Lua também? A gente está na Lua também? Ai, ainda não estamos com esse merecimento. E a Mas pergunta da semana passada em Marte, também estamos em Marte? Será que nós estamos em Marte? Nossa, que interessante, Você perdeu, né? Pergunta da semana passada de Marte. Eu adoro falar sobre planetas. Vamos lá. A pergunta aqui é: sinto uma falta de afinidade total com minha família. Sinto como se fôssemos estranhos. Não sinto falta nem saudade deles. Parece um vazio tão grande dentro de mim que sinto que não tenho sentimentos mais nenhum por ninguém. É interessante, né? Isso aí pode acontecer, sim, gente, porque não tem afinidade mesmo, espíritos que não são afins. Às vezes são até espíritos antipáticos e estão na família. Às vezes são espíritos, como nós já dissemos, acho que outra vez, inimigos de outras encarnações. Pessoas que se davam mal na outra encarnação e são colocadas no ambiente familiar. Para quê? Será que Deus ele quer ver a gente sofrer, né? Ver mal? Não, ele quer que nós aprendamos a amar os nossos inimigos, amar aquelas pessoas que nós temos alguma contenta, alguma coisa que está muito bem. Então, ele coloca essas pessoas na mesma família. Mas, mesmo assim, essas pessoas, o que acontece? Se ressentem, né? Sentem isso. É o caso particular dessa moça, deve estar sentindo isso. Então, se isso, sempre lembrando, né? Se isso não tem a ver com essa encarnação, às vezes tem alguma coisa a ver da infância, da adolescência, se não é dessa encarnação, tem a ver com encarnações passadas. A gente sempre tem que fazer essa reflexão. Se isso que está acontecendo comigo tem a ver com essa encarnação, é alguma coisa que a pessoa fez lá atrás, né? Tipo cunhada, né, gente, que fala que seu vestido estava feio, aquele vestido maravilhoso de bolinha azul e vermelha. Sua cunhada falou lá em 1932 que o seu vestido estava feio, você guardou essa mágoa, e aí você não se dá bem com a sua cunhada, né? Pode ser que seja dessa encarnação. Se não é dessa encarnação, então tem a ver com a outra encarnação. E aí tem a ver com isso
da gente ser colocado em família, que é o lugar mais interessante para isso, gente. Às vezes, os inimigos grandes da integração estão na nossa família. Às vezes são nossos pais, e a gente ama os nossos pais. A gente aprende a amar os nossos pais, a mãe, o pai, os irmãos, né? A gente está ali para a gente aprender isso, a perdoar os nossos inimigos, como Jesus fala, né? E amar também os nossos inimigos, que às vezes estão na nossa família. Olha que maneira bacana de Deus que ele faz e age através das reencarnações e movimenta isso tudo, gente, para a gente aprender a amar. Então, nesse caso específico, provavelmente alguma coisa assim, tem que dizer para ela, né? E o que a gente ela tem que aprender? Justamente a amar, a perdoar, né? Isso é muito importante também. Não sei se você quer falar alguma coisa, Priscila. Eu me sensibilizo bastante com esses casos, porque acontece, né, de pessoas realmente se sentirem um estranho no ninho, no próprio lar, né? Sentir afinidade zero, isso acontece, né? E aí que tá, graças É o à desafio, ciência, né? Desafio. É o desafio, né? e graças à ciência espírita, né, nós conseguimos entender melhor um pouco o porquê disso, né? Porque isso não é em vão. Mas a gente precisa também entender que se a gente realmente encarna nessa família, por mais difícil que seja, por mais estranho que a gente possa se sentir, é a família que nos é destinado nessa existência. A gente precisa realmente aceitar isso de coração, um coração leve, porque é a forma que Deus nos dá de poder reequilibrar laços que lá atrás se equivocaram, laços que podem ter acontecido fatos ruins, né? Fatos pesados. E aí, no caso, a única forma da gente equilibrar os laços é com amor, é com perdão. Por isso que muitas vezes a gente entra em famílias em que no início a gente sente, no início não, durante a vida, por muito tempo, a gente sente muitos conflitos, mas é a chance, é a oportunidade que a reencarnação, que Deus nos dá para reequilibrar. Então, é preciso muito discernimento, precisa de muita entrega. Que bom que tu mandaste essa pergunta para nós, né? Sinal que, de uma certa forma, você quer uma mudança, você quer uma luz, né? Uma palavra que possa te trazer algum sentido, algum norte, uma bússola. Então, estuda bastante, consiga. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem causas anteriores, causas atuais das aflições, tem vários estudos, no Livro dos Espíritos também. Estude, compreenda, tá? Porque é importante mesmo, através do estudo, do conhecimento, começar a enraizar dentro do coração essa aceitação, entender que é necessário estar nessa família. E quanto mais eu perdoar, quanto mais eu tentar me esforçar de poder interagir com essas pessoas, conseguir ver algo de bom, porque todo mundo, por pior que seja o ser humano, todos os seres humanos têm algo de bom, e a gente precisa ter esse olhar de ver o bom, o belo, até naquilo que parece estar em trevas, na escuridão. Então, o recado é esse, né? Você tá nessa família. E lembrar, assim, Priscila, que ninguém está naquela família por acaso, né? Isso! Você não está nessa é família acaso. por acaso. No momento que tu entende que não é acaso, tu já se resigna, tu já tem uma outra postura, um outro olhar. Então, realmente, eu tenho que estar aqui. Porque Deus não se engana, gente. Não se engana. Então, eu estou nessa família porque me é devido, é o momento, é a hora certa, não há acaso, é isso mesmo. A gente já começa a aceitar e já começa a ter uma outra postura. Então, procura trabalhar isso no teu coração aos poucos. Eu sei que não é do dia para a noite, mas vai dar certo. Porque a família não é por acaso. O país que você nasceu também não é por acaso, né? Não é por acaso que nós estamos aqui. Porque eu não nasci na Suíça, né? Na Finlândia, né? Na Finlândia. Por que eu nasci lá na Finlândia? Na Noruega. Não é por acaso o país, não é por acaso a família, não é por acaso a cidade. Não. E é engraçado isso, né? Porque às vezes não é por acaso, aí a pessoa volta, né? Você vê quantas pessoas saem do Brasil
e vão para outros lugares. Vocês já repararam isso? Sai do Brasil? Porque não é para cá. Qualquer dia eu respondo essa pergunta fraterna aí para vocês entenderem Ai, isso. lindo, Não é? lindo. O que sai? Né? E não volta. Tem gente mesmo na família, nesse caso específico dessa moça, que se afasta da família e não volta. Não volta para a família. É uma pessoa que nasceu ali naquela família, quando fica mocinha, adolescente, some. Já aparece aí 70, 80 anos, não volta mais a ter contato com a família. Tem isso. Por que acontece isso? Né? A gente tem as relações, mas veja ali o que acontece. Não tem ligação. Às vezes não tem ligação espiritual, é só para você reencarnar mesmo naquela família, continuar sua vida ali, nasceu, tinha que nascer, né? Aí nasceu naquela família e aí vai fazer a sua, vai procurar fora. Isso também pode acontecer, não é, Priscila? Claro. Também pode acontecer. Mas... Sim, aquela família não tem nada a ver com isso. Né? Existe pessoas que se sentem realmente totalmente estranha no ninho, mas mesmo assim a gente tem que ter um cuidado, não é à toa, que no fundo há algo a ser resgatado, há algo a ser aprendido, né? Ó, nada acontece aí, por acaso, realmente. Nada acontece por acaso. Tá, a terceira pergunta aqui é: tive uma grande amiga, éramos muito próximas, várias vezes ela quis combinar comigo que quem desencarnasse primeiro voltaria trazendo informações no mundo espiritual. Da última vez que ela quis combinar, neguei com firmeza, dizendo que cada uma continuaria sua missão, mas sem encontros. Pouco tempo depois, ela passou mal repentinamente. Foi a uma consulta médica, acabou internada, houve um procedimento cirúrgico e veio a falecer. Apesar de sermos muito próximas e fazermos tudo juntas, não soube de nada disso, só fiquei sabendo da morte pouco para o enterro. Fiz de tudo para manter contato com a família, mas sempre houve desencontros e nunca mais consegui estar por perto. Apesar de muito me esforçar, houve um corte abrupto e definitivo. Será que foi consequência da nossa conversa? Não, eu acho que não foi consequência da conversa. A conversa aí foi interessante porque provavelmente ela tinha uma premonição que ela ia partir antes, alguma coisa dela ali, alguma intuição dela que ela ia partir antes, então ela queria justamente esse compromisso que ela voltasse para contar para outra, né? É o que ela fala ali, né? Voltar para contar para outra. Então ela talvez tivesse isso, mas não, isso não tem nada a ver, não. Tire isso da sua cabeça, não foi por causa disso. É que você tem isso aí, está criando uma culpa dentro de você, não faça isso, não crie culpas, não. Perfeito. Que você devia ter feito esse pacto, né? Vamos dizer assim, essa promessa de voltar, né? Mas não tem nada a ver. E a relação que você tinha não era com a família dela, a relação que você tinha era com ela. Ela desencarnou, você não tem mais essa relação material aqui no mundo material. Mas veja, como você era muito amiga dela, essa afinidade ela continua. Ela está ligada a você, lá do mundo espiritual aqui. Com certeza, vocês se amavam como amigas e vai estar isso, vai continuar, né? Como você não fez o pacto com ela, a gente não pode saber se ela vai voltar. Agora, pode voltar sim, para contar para você, através de um sonho, por exemplo. Isso é bem provável, um sonho que você vai ter qualquer hora com ela. Ela vai vir aí conversar com você. Não que você já não converse com ela. Vou deixar bem claro, porque o nosso espírito, como ele sai toda hora do corpo à noite, quando a gente dorme, você já deve ter tido encontros com ela lá no mundo espiritual, com toda certeza, né? Então, não tire isso da sua cabeça, não se sinta culpada por nada, né? Foi uma coisa que, talvez até uma brincadeira de vocês, né? Isso aí, olha, é que nem eu vou fazer com a Priscila, Priscila, se você desencarnar primeiro, volta para mim, eu vou para você. Né? A gente faz isso aqui. Né? Se você desencarnar, vem aqui, pode vir, Priscila. E eu vou aí também. A gente fazer essa brincadeira aqui, né? Mas não é por causa disso, porque eu vou desencarnar daqui a um mês, né? Que a Priscila vai se sentir culpada, pelo amor de Deus, não é por causa disso, não, tá bom? É isso, Priscila? Claro. Perfeito, professor, impecável a sua resposta, e realmente ela não precisa se sentir culpada, tire isso do teu coração, tá? O teu relacionamento era com ela, esse corte, né, repentino
Foi abrupto mesmo, concordo, mas isso não significa que foi por algo que vocês combinaram, não. De novo, né, o melhor antídoto, a prece. Ore sempre que tu puder por ela, imaginando ela bem, lembra dos bons momentos, tenta visualizar na sua mente a imagem de vocês rindo, felizes. Imagine, eu gosto muito de imaginar que eu estou entregando rosas brancas, às vezes tu gosta de uma tulipa, cor de rosa, cor de laranja, uma flor que tu gosta de um girassol. Imagine se entregando isso, dando um abraço. Simples, tá? Tire isso do seu coração. Aqui teve um comentário, mas não é pergunta, um comentário bem interessante, que é, acho que do Douglas, falando que ele não consegue entender porque ele teve que sair do seu país, né? Tenta entender, buscar isso. Às vezes, por exemplo, eu tenho uma irmã que foi, semana passada, foi morar mesmo na Inglaterra a trabalho. Né? Se for seu caso, a trabalho, às vezes acontece, gente, não é nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Então, assim, fiquem tranquilos. Às vezes a gente tem que sair. Eu já saí do país, passei um tempo, já voltei. Então, assim, são coisas da vida. Se tiver que voltar para o Brasil, você vai voltar, pode ter certeza. Mas está aí, cumpra a sua missão. Existe uma missão. Nós somos todos unidos numa grande engrenagem. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Com certeza você tem uma missão para cumprir. E é engraçado, né, Priscila? Porque você ela já deve ter encarnado na Inglaterra, na França, na Itália, sei lá onde que já reencarnou, e lá tem amigos espirituais. Pode ser. Né? Ela vai começar uma nova fase. Para ela é uma nova fase. Que algumas pessoas têm muita ligação com determinados países, né, gente? Quer ir para aquele lugar. É provavelmente de outra encarnação. Né? Se não é dessa aqui, sempre que eu falo, é da outra. É alguma ligação que tem com o país e ela quer voltar para lá. Ela veio para o Brasil, era para ficar aqui, mas talvez ela é tão forte isso que ela volte para lá. E lá ela complete a sua missão de outra forma. Isso ela vai completar, vai ter que fazer. Mas ela é impulsionada para lá. Olha que engraçado. Espíritos, né? Espíritos. A gente está em todos. Nós somos espíritos cósmicos, né, gente? A gente está aqui na Terra, já vem de outro planeta, já vai para outro país. A gente está em tudo quanto é lugar, né, gente? Não é só aqui do Brasil, né? Claro. Mas tem um porquê da gente estar aqui. Tem um porquê da gente estar aqui no Brasil. É afinidade. Com certeza. Né? Eu tentei sair e voltei. É afinidade. Onde eu conto essa história, uma aventurinha minha. Esses 207 milhões de brasileiros têm afinidade. Nós temos afinidade. Né? Nós temos a cultura, a afinidade. Verdade. Tem mais perguntas, Priscila? Sim, se tem. Tá bombando de pergunta aqui. Meu filho faleceu há 3 anos e ele tinha 5 aninhos. Depois de um tempo, consegui sonhar com ele. Ele me chamava de mamãe. Fui até ele, nos abraçamos, parecia muito real. Era como se fosse na vida real mesmo. Mas já faz quase 1 ano que não consigo sonhar com ele mais. Sempre rezo a Deus para ter esse encontro novamente, mas ainda não foi possível. Queria saber também como é a reencarnação de uma criança. Bom, esse encontro, eu vou dizer uma coisa para você. Você deve encontrar com ele todas as noites. É que a gente não lembra, né? O cérebro retém muito, eu já falei isso aí para vocês, dessas experiências espirituais que a gente tem, desses encontros, tal. Então o cérebro retém bastante. Mas que você já encontra com ele, com certeza. Só não está lembrando, mas você tem esses encontros. Provavelmente ele está continuando sua vida espiritual, em aprendizagem, fazendo trabalhos, estudando lá no mundo espiritual, né? Como é que acontece a reencarnação de uma criança? Primeiro que uma criança não é uma criança. A gente acha criança, mas ele é um espírito, muitas vezes mais evoluído do que a gente mesmo. Já é um espírito, às vezes, mais velho que a gente. A gente olha a criança, é uma criancinha, até um bebê, né? Um bebezinho. É um bebezinho porque a gente tem que dar esses cuidados aí primeiro aí na primeira infância, né? Com essas crianças, orientações, que a gente tem condição de dar mais orientação e educação ali para aquelas crianças. Então, eles se tornam esses pequenininhos que a gente não pode nem ver, né? Eu, quando vejo um bebê, não posso nem ver, eu acho que é uma gracinha. Então, a gente tem ali, mas aquele espírito, aquele bebê, muitas vezes é mais velho que você, mais velho que você.
Dá para entender? Aquela criança é mais velha que você. E não é um espírito de criança, é um espírito, é um espírito. E como é que ele reencarna? Ele reencarna como qualquer outro espírito, né? Porque ele é um espírito. Não é porque ele é uma criança que é diferente. Ele reencarna como qualquer outro espírito. A forma de reencarnar, a aproximação. A gente pode até comentar uma outra vez aí sobre como é que acontece esse processo da reencarnação. Mas ele vai reencarnar como qualquer outro espírito, porque ele não é um espírito de criança, ele está criança, vamos dizer assim, né? Ele está criança, ele não é, ele está. Tá? Ele é um espírito, tá? Muito mais, às vezes, evoluído do que a gente, ou não, né? Mais evoluído ou não do que a gente, tá? É isso, Priscila. Perfeito, exatamente. A gente realmente precisa ter esse entendimento. Ontem eu estava vendo uma palestra do Haroldo Dutra falando, né, de uma história que alguém estava perto falando, ai, olha que linda aquela criança, e aí um espírita falou, cuidado, ali é um espírito, porque a gente vê que a pessoa está naquela condição, ela está criança nesse momento, né? Mas é um espírito, como todos nós, né? E quando ele está criança, a gente tem que observar, né, as tendências dessa criança, boas ou más, incentivar as boas e corrigir as más. Por isso que ela vem criança, essa fase. Porque aí os adultos maiores, né, que já estão aqui, você como tio, como mãe, como pai, como irmão, mais velhos, você pode orientar esse espírito, que às vezes vem com má tendência, que é o espírito vem com má tendência. Então, você pode cortar ali e ajudar a evolução desse espírito. Por isso que a missão dos pais é uma das maiores que se tem, porque o pai tem essa missão. Quem não cumpre tem problemas. Quem não cumpre essa missão, porque a missão dos pais é a orientação desses espíritos. Isso que é muito importante, né? Que são espíritos. Não é um espírito da criança, é um espírito da criança. Não é, não. Ele é um espírito, como nós aqui, o espírito. E está a criança, tá? Perfeito. Continua, Priscila. Não, porque, não, e assim, dá vontade de dar um consolo para essas mães, né? Pedem seus bebezinhos, lembrando difícil, né? Que são, exatamente, lembrando que eles são espíritos imortais antes de serem seus bebezinhos, mas a gente compreende, e é interessante também colocar algo aqui. Nós estamos, quando a gente está dormindo, né, a gente emancipa, digamos assim, nosso espírito se emancipa, nossa alma se emancipa. Então, só que a gente volta para o corpo de carne, principalmente a atividade cerebral. Isso aqui a gente tem que entender que de certa forma, é a nossa ferramenta para que a gente consiga evoluir, mas ao mesmo tempo é uma prisão. Então, a gente perde muito do que a gente sonha, do que a gente pensa. Vocês já não notaram que a gente sonha e durante o dia o sonho vai se perdendo? A gente vai esquecendo? A gente muitas vezes acorda com uma riqueza de detalhes, mas vai passando as horas do dia, a gente vai esquecendo completamente tudo. Porque o corpo de carne faz isso. É uma prisão, então ele vai bloquear muito das memórias, muito das experiências que a gente tem, principalmente durante o sono, né? Então, não se engane, deve visitar ele várias vezes, vocês devem se encontrar sempre, recorra à prece sempre, e quando for devido, você vai se lembrar, porque nesse momento ele deve estar vivendo também a missão dele, né, no plano espiritual, né, ele deve estar estudando, deve estar fazendo N coisas, com certeza, valiosas, maravilhosas, às vezes te acompanhando, né, então, assim, não sinta que ele não aparece mais. É porque muitas vezes essas lembranças elas se extinguem no momento que a gente volta para o corpo físico. É uma situação muito difícil, né? Por isso que Chico era maravilhoso, né? Eu amo o Chico, porque ele consolava as mães, né? Tem as cartas de Chico Xavier, não sei se você já assistiu esse filme, maravilhoso, as cartas de Chico Xavier, né? Todas as cartas, sei lá quantas, inúmeras, milhares de cartas que Chico deu às mães, que ele fazia esse trabalho aí de consolo às mães, porque é muito difícil, né? Perder um filho é algo aí bem difícil, uma prova muito difícil.
né? Uma prova que é muito uma das difícil. piores dores, né? Chico coloca que é uma das piores dores, né? É uma prova muito grande para os pais. E os pais têm que ter muita força, muito entendimento. E a doutrina, como ela é consoladora, você se aprofundando aí na doutrina, estudando, lendo, você vai se consolar, né? Talvez em outras religiões, não desmerecendo as outras religiões, você não consiga isso. Consiga bem na doutrina, que é bem explicativa, né? Ela explica bem, ela é bem consoladora. Tá? Isso é, a gente consegue respostas àqueles questionamentos que a gente tem. Tem muitas respostas, né, que nos consolam. Temos mais uma pergunta. Posso ser penalizada? Nossa, interessante. Posso ser penalizada pelas faltas que outros cometem? O que você acha, hein, Priscila? Eu cometo uma falta aqui e você vai ser penalizada pelo que eu cometi? Será em regra geral, não, né, gente? Em regra geral, será? Não. Ah, o seu marido cometeu uma falta. Será que eu vou ter culpa disso aí, ter que responder por isso? Pergunta. O que você acha? Claro que não, né, gente? Nós é que temos os nossos erros, às vezes fazemos erros, né? Cometemos coisas que não devíamos, e nós vamos ter uma lei, a lei de causa e efeito, e nós vamos ter uma lei, a lei de responsabilidade. Tudo aquilo que a gente faz, a gente vai ter que ter responsabilidade pelos nossos atos. Isso é muito importante, a responsabilidade é minha. Eu não posso falar, a culpa é sua, né? Não sou eu, não, é ela. Eu não sou eu. Olha, quem fez foi ela. Não, não posso, porque a responsabilidade, ela é minha. A responsabilidade é minha. Então, aqueles atos que começo, faço, posso fazer, aquela pergunta, posso fazer tudo o que eu quiser? Posso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, como diz Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é, eu posso fazer de tudo, mas é melhor não fazer determinadas coisas, porque eu vou responder por isso, pelos meus atos. Não é o outro que vai responder, a menos há um caso. Se a outra pessoa está ligada a você, também cometeu o ato junto com você, né? A mesma coisa. Ela vai responder pelos atos que ela cometeu e você pelos atos, mas na mesma situação, na mesma situação, né? Os dois agem juntos, é a mesma alvo. Ali vai responder os dois, conforme cada um, né? Deus ele vai usar a lei da misericórdia também, vai atenuar ou vai agravar conforme os seus atos, mas quem responde é você que fez, quem fez. Não tem isso, não pode ser penalizado, não, pelo outro. É que muitas pessoas, ela deve estar assim, né? Alguém deve ter cometido algum ato ali e colocado a culpa nela, né? Você que é culpado. Pois é. Não é, né? Está querendo colocar culpas. Não aceite ninguém colocar culpas em você. A culpa é um negócio muito ruim, né? Quem tem as culpas, tem que agir com um perdão chamado auto-perdão, se auto-perdoar. Isso é muito importante, né? Então, não tenha culpas. Culpas é muito ruim, grave, isso aí, às vezes, nos aprisiona anos, sem necessidade, né? Nossa cobrança, a gente se cobra. É que alguém deve ter falado isso para ela, né, Priscila? Provavelmente. Sabe que me veio na cabeça, eu pensei, meu Deus, a gente já tem tantas faltas para ajustar. Imagina se a gente acumular a dos outros. Imagina. Eu ia pensar uma coisa que nem ia ficar. Uma pessoa faça uma coisa lá longe de mim e eu vou responder por isso. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Cada um com as suas responsabilidades. Né? Me veio também o questionamento. As responsabilidades, né? Lei da Me veio também que talvez a pergunta dela pode ser que, porque assim, ó, se a pessoa se o outro foi exclusivo na falta, foi cometida exclusivamente por ele, claro. Agora, se você teve alguma participação, sua falta é proporcional à sua participação. Exatamente, né? É o que eu disse. Caso a pergunta tenha sido nesse sentido, né? Se você participou daquilo indireta ou diretamente, sim, aí você pode ter que reajustar essa falta, mas de acordo com a sua participação,
Até a nossa lei aqui, né? A nossa lei penal, né? De acordo com o grau de participação, você vai ter uma pena, né? Referente O àquilo que você co-partícipe, cometeu. não, o co-partícipe, não é isso? Aquele que participa lá, o É, co-partícipe. isso, mas exatamente, mas o grau da sua pena vai de acordo com aquilo que você cometeu. Claro que as leis humanas não chegam nem perto da perfeição das leis de Deus, mas a falta foi cometida exclusivamente por uma outra pessoa e que você não tem relação nenhuma, nem direta nem indireta, não tem porque já pensou a gente acumular a falta dos outros? Nossa, gente. Complicado, né? Aí, não, a gente não vira o espírito puro nunca, né? Nunca Aí fica chegaremos difícil. lá, né? Aí, deixa eu fazer uma pergunta do YouTube, teve da nossa querida amiga Denise, que está sempre participando, Denise Gomes, ela coloca assim, ó, nosso mentor, se quiser poder reencarnar no mesmo meio familiar, não, nosso mentor pode reencarnar no mesmo meio familiar de quem ele foi protetor? Claro que pode. Pode sim, pode. E aí, quando ele reencarna, outro mentor do mesmo nível, ele vai assumir essa responsabilidade de cuidar de você, né? A missão de cuidar de você. O mentor é engraçado, ele pode reencarnar na sua família, né? E o outro vai tomar conta de você. Você nunca vai ficar desamparado. Se o mentor ele tiver, por exemplo, uma missão diferente, uma missão, fazer uma outra coisa que Deus assim o deseja, ele vai fazer, mas outro mentor da mesma estipe vai entrar, mesmo nível, vai entrar para cuidar de você. É legal isso, né? E ele pode sim enganar. Nada impede, não, gente. Nada impede, não. Tá bom? Quer complementar, Priscila? Não, vou para a próxima pergunta. Tu está respondendo também, não vou complementar o quê, Não, né? isso aí fala algumas coisas importantes você também colocar, né? Outra visão. Por isso que a gente está em duas aqui, porque às vezes Sim, eu falo uma coisa, esqueço de alguma coisa, né? A Priscila é intuída aí, ela lembra de alguma coisa, ela ou é inspirada, a gente tem isso aí, a gente vai tem, respondendo as duas questões, por isso que é tem. bom, né? Tá em duas. Não, e é totalmente possível, sim, o mentor retornar ao seio familiar, se for, né, devido, se for algo que realmente é necessário, né, a gente tem que lembrar também que o mentor, os nossos mentores, eles estão numa evolução acima da nossa, senão eles não conseguiriam ser nossos mentores, né, mas se for, mas é totalmente possível, com certeza, deve ter inúmeros casos, né, de mentores que reencarnam, os mentores reencarnam, né, gente, então é possível, sim. Aqui tem aqui, ó. Boa tarde, queridos irmãs e irmãs. Tereza e Priscila, em especial. Minha carinhosa gratidão pela dedicação de vocês, dirigida a todos nós. Obrigada. Pena que não tem o nome da. Ah, Andréia. Obrigada, Andréia. Obrigada, Como André. entender como entender o nascimento e a missão de irmãos gêmeos? Sou mãe de trigêmeos, que foram sempre muito unidos e amigos. E de uns tempos para cá, quando ingressaram na adolescência, os percebo totalmente diferentes. Não só nos aspectos que conhecemos sobre essa fase do desenvolvimento humano, mas com características pessoais que eu mesma desconhecia neles. Sinto muitas vezes que o egoísmo e a rivalidade que nunca imperaram em nossas vidas, afinal, desde a barriga eles sempre dividiram tudo, se destacam na relação entre eles. E isso, como mãe, me deixa extremamente triste e angustiada. Gratidão e ótima noite a todos. É verdade, né, André? A gente fica mesmo, né? Mas veja, eles são gêmeos na característica física, Isso. mas eles são espíritos diferentes, né? Eles têm a mesma característica, eu acho que no caso são univitelinos, né? Não sei se são iguaizinhos, mas eles têm as mesmas características físicas, mas os espíritos deles são diferentes. E quando eles são crianças, eles têm um comportamento, sim. Quando eles vão para a adolescência, eles vêm mostrar para que vieram. Que espíritos são esses? A gente tem que prestar muita atenção na infância, e ali eles vão mostrar o que eles são. Né? Eles vão cada vez, quando mais velhos, eles vão mostrar quem são cada um. Né? Então a gente tem que ter esses cuidados. E a adolescência é esse momento aí
difícil, né, com nem é criança, nem é adulto, né, nesse momento. Mas eles vão mostrando para que vieram, né? E às vezes mostra isso mesmo, que são egoístas. Isso todos nós somos, né? O egoísmo, a gente gostaria, e eles futuramente, ou você orientando, trabalhar esse egoísmo. Todos nós temos egoísmo, nós temos orgulho, nós temos vaidade. E que espíritos são esses, né, que você está recebendo? Então, você como mãe em missão aí, você já fez, né, está criando, dando orientações, e cada um vai seguir a sua programação espiritual depois, mostrando aí para que eles realmente vieram fazer aqui. A gente tem que ter esse entendimento, né? A gente não cria os filhos, seria bom, né? A gente criar os filhos para nós, a gente tem que criar os filhos para a vida, né? Para seguir o caminho deles. Cada um terá o seu. Eu, particularmente, conheço um casal de gêmeos que eles não se dão bem. Era para se dar bem. Pequenininhos, eu cresci com eles. Né? Eles eram muito amigos nossos, amores. Só que quando cresceram, não sei que coisa que deu ali, gente, que eles não se falam. A gente tenta de tudo para fazer esses dois gêmeos se darem bem. Mas quem são? São dois espíritos. Quem sabe em outra encarnação com dificuldades e vieram gêmeos ali para irmãos para tirarem essas dificuldades. Esse caso específico desses gêmeos aí que eu conheço, um teve aquela leucemia, né? E teve que dar, precisava de um doador. Não achava o doador. E ele não falava com o irmão. Bom, aí foram falar com o irmão, o único compatível era o irmão. Nós todos amigos, vários amigos. Falaram assim, agora eles vão voltar a falar e ficarem amigos. Gente, deu a medula e eles não voltaram à amizade. Quando terminou, voltou. Por quê? Porque são espíritos. Espíritos, às vezes, com alguns problemas das outras encarnações, né, que trazem, e estão colocados ali, como a gente já falou, para a família, justamente para aprender a amar, para aprender a compreender, né, e estar ali na família é um cadinho ali de burilamento, né, da gente se melhorar, é muito importante ali a família. Então é isso, não sei se você quer falar alguma coisa, Priscila. É difícil, viu, Andréia? Ser mãe não é fácil, não. Ser mãe não é fácil, é difícil. E nesse seu exemplo dos gêmeos que tu conheceu, da medula, a gente vê como ainda somos endurecidos, né? Como existem espíritos endurecidos, profundo orgulho. É complicado, ainda somos muito imaturos, né? Quanto a mãe, quando eu estava lendo, me veio várias coisas, né, no coração, digamos assim. Mas pegando o teu raciocínio, de fato, a criança, né, até os 7 anos, ela tem aquela formação, ela está ainda muito inserida no plano espiritual e o plano físico, essa transição, né, mas depois dessa idade, logo no início da adolescência, com 11, 12 anos, que é uma fase muito complicada, muito delicada, né, tem que ter muita paciência, muita oração, como colocou a Cristiane aqui no chat, eles estão, aí a gente vai conhecendo a personalidade de cada um, porque fisicamente eles são parecidos, mas o espírito, cada um tem os seus traços, a sua história, a sua percepção de vida. A gente tem que entender que cada um de nós tem uma forma de perceber as coisas. Às vezes eu vejo uma coisa de uma forma, a professora Tereza vê de outra, né? Então, assim, porque são as percepções, por mais que eles tenham sido gerados na mesma barriga, dividiram, as personalidades, elas vão aparecendo agora, e é justamente na adolescência. Né? A mesma educação. Mesma educação, foram gerados na mesma barriguinha, mesmo pai, mesma mãe, mas não adianta, gente, cada um tem uma forma de perceber, de se inserir no mundo, de se colocar nas situações e no mundo. Então, eles vão mostrar agora a personalidade deles, de cada um, né? No caso, são trigêmeos, cada um deles tem uma personalidade, não tem como fugir disso, né? É muito importante que ela faça bastante
estudos, existe hoje em dia tanta psicologia para a família, né? Às vezes também terapia é importante para poder entender, para poder lidar, porque, querendo ou não, não deve ser uma tarefa fácil, né? Ser mãe já não é uma tarefa fácil, e ser de trigêmeos, assim, os três passando a mesma situação, é dose tripla mesmo, né? Haja sabedoria. Então, recorra muito. E missão. Então, assim, recorra à ciência, né? A gente precisa unir religião, a espiritualidade com a ciência. Você já está buscando agora algumas respostas, com certeza já está tendo algumas, mas também busque ajuda profissional, terapia é importante, terapia. Às vezes eles não queiram fazer, mas faça você. Faça você para saber lidar. Existem inúmeras obras, livros maravilhosos ensinando como se comunicar, principalmente nessa fase de adolescência. E seja uma mãe, assim, que observa bem. Observa cada um. A gente, como mãe, normalmente a gente quer passar, botar panos quentes, a gente não quer ver, a gente quer deixar de lado certas coisas, mas não. O amor diz não, né? A gente tem que aprender a dizer não para os nossos filhos, educar nossos filhos, é isso. Então, olhe com bastante sinceridade, com bastante honestidade para cada um deles, né? Para conseguir identificar como cada um deles funciona e saber lidar com cada um deles. E é adolescência, cada um vai ser diferente, né? Cada um vai ser diferente. Por isso que tem os conflitos. E ainda mais adolescente. Se você pegasse uma pessoa e fizesse um clone, né? A pessoa fala assim, eu vou fazer um clone da Tereza, igualzinha a Tereza. Não vai ser igualzinha a Tereza. Vai ser diferente. Por quê? Porque fisicamente pode ser, né? Fisicamente é igual. Mas é outro espírito, gente, né? Que tem lá talvez outras tendências, outros dons, outra inteligência, outra capacidade, outra vocação, né? Quando estou num lado aí profissional, ele do outro lado, isso aí são espíritos. A gente tem que entender isso, né? Porque são iguaizinhos que vão ser tudo da mesma forma, mesmo a união, né? A gente tem que mãe é gozada, as mães elas tentam unir, e é isso mesmo, tentar unir. Mas a gente vai deixar ali cada um no seu caminho, né? Eles vão tentar unir. Eu lembro lá, minha avó, gente, que unia a gente com jantares, né, de Natal, aí ia todo mundo na casa da minha avó, era o centro da união. É muito importante. A mãe, ela ajuda muito isso, como mãe, né? Mas lembrar que eles são diferentes, são outros, cada um é um espírito diferente, né? Não é um espírito que habita em 3 corpos. Seria interessante isso, né? Um espírito habitando em 3 corpos. Não, cada um tem um espírito diferente, com outras vivências, em várias vivências de outras encarnações, com outras tendências, a gente tem que ter esse entendimento, né? Professora, a gente tem várias perguntas, mas eu acho que dá para responder, acho que só mais 2, e a gente deixa para a semana que vem. Agradeço demais a participação. Tem que continuar assim, né, professora? Que a gente acumule perguntas. Muito bom. Acho que mais 2 perguntas dá para a gente responder, né? Acho que será? São 20h57, né? Vamos tentar mais uma, pelo menos, né? Mais uma pergunta, aí vocês para vocês voltarem, entendeu? A gente faz isso, eu e a Priscila, vou responder tudo, para vocês ficarem com a curiosidade de voltarem na próxima live na semana que vem, não é isso, Priscila? Por favor, por favor. Muito feliz com a interação, com as dúvidas. Olha que pergunta interessante, muito interessante, porque isso já é mais real, né? Saindo um pouco do espiritismo, mas o espiritismo também pode responder, né? Ó, como contar aos meus filhos que vou me divorciar? Não sei como fazer isso. Você pode responder, Priscila. Responde essa pergunta. Nossa. Eu adoro essas questões de psicologia. Você é a pessoa certa para responder essa pergunta. Enfim, a gente, na verdade, tenta, né? Não tem muito mistério, né? Tudo depende da situação, né? Se forem crianças, porque também tem que saber a idade desses filhos, né? Mas vamos botar em linhas gerais, mesmo sendo crianças, adolescentes, é sentar e realmente conversar.
se puder, os dois juntos, né, o casal fazer isso juntos, com bastante, porque assim, gente, a gente tem que ter bom senso, a gente precisa ter tranquilidade, né, para qualquer decisão importante, porque é uma decisão muito importante que vai impactar uma família, o divórcio. Se vocês puderem fazer juntos, melhor ainda. Então, vocês podem sentar junto com os filhos de vocês e contar que mamãe e papai, nesse momento, não vão conseguir continuar como homem e mulher, mas vão estar juntos como pai e mãe, que os laços de pai e mãe vão continuar, que vocês vão continuar assistindo essas crianças, né? Que eles não vão estar mais, vocês não vão mais estar juntos num relacionamento, num matrimônio de homem e mulher, mas vão estar juntos na criação. Isso que é preciso, é fundamental deixar isso muito claro. E que papai e mamãe ainda se gostam, mas, porém, não ao ponto de quererem estar juntas, dividindo o mesmo teto, né? Por isso que é importante, você tem que saber como é que também está o nível, né? Se vocês estão com muitos conflitos, muitos desafios, né? Então, se vocês tiverem, vocês precisam entender que antes de vocês se divorciarem, vocês têm filhos, né? E é uma responsabilidade. Então, vocês precisam se ajustarem, estarem bem, né? Não digo forçar um relacionamento a voltar, estarem bem em convivência, a ponto de poderem conversar com os filhos de vocês e dar essa notícia, porque vocês vão precisar continuar com o trabalho de sendo pai, a tarefa de ser pai e a tarefa de ser mãe. Então, vocês precisam olhar sempre para eles primeiro, para depois para vocês. Então, por favor, se vocês tiverem conflitos, tentem, pelo menos, abrandar esses conflitos, né, tentarem transparecer o mínimo possível, porque isso é traumático. Como a gente vê crianças, adolescentes e adultos frustrados, porque os pais não souberam contar, não souberam lidar, ficava pai falando mal de mãe, mãe falando mal de pai, isso é péssimo, gente. Se vocês não querem, porque um casal não quer mais, não está mais conseguindo, não está funcionando mais a dinâmica homem e mulher, tudo bem, acontece, mas não reverberem, não façam que isso atinja o relacionamento de pai para filho, de mãe para filho. Então, vocês precisam ter um relacionamento saudável para continuar criando essas crianças e terem responsabilidades. Isso não vai ter problema nenhum. No momento que vocês estiverem bem saudáveis, puderem criar esses filhos unidos, não mais como mulher, mas como pai e mãe. Então, a forma de dizer é sempre com equilíbrio, mas vocês estando bem, né? Vocês aparando as suas arestas e conversando com seus filhos, deixando claro, pai e mãe, como homem e mulher, não mais, mas pai e mãe sempre, até o fim. Acredito muito importante isso. Tá vendo que eu sei que você saberia responder certinho isso? Com a verdade, né, gente? Como é que a gente deve falar? Com a verdade, sempre a verdade. A mentira é ruim. A gente tem que falar a verdade. Verdade para os nossos filhos. E falar justamente isso. A criança é um ser muito sensível, muito frágil. Se for você criança, é fácil. Coloca você no lugar da criança. Né? Se coloque no lugar. Como é que você gostaria que falassem isso para você? Se coloque no lugar do outro. Jesus pede isso, né? A gente se colocar no lugar do outro. Nossa. Coloque no lugar da criança. Criança é muito frágil. Eles não têm esse verniz que a gente tem, que a gente bate aqui a malcriação dos outros, as coisas, as traições dos outros, e a gente consegue aguentar. Criança, ela não consegue aguentar isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a criança, né? A gente tomar sempre cuidado das nossas palavras, daquilo que a gente fala com as crianças. Crianças, elas são uma esponjinha, é uma esponjinha. Ela recebe tudo aquilo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito equilíbrio, muito amor nesse momento. Não tentar jogar um contra o outro, porque a gente, às vezes, está com bronca, né? Da separação, do marido, sei lá. Não se faz, gente. E a gente joga a criança contra o pai joga contra a mãe, e a criança fica nesse meio ali, desse jogo. Não, a criança não pode estar nesse jogo. Vou ser muito sincera para você, não pode. A criança, ela tem que estar numa cúpulazinha protegida, porque o adulto, depois que vai vir dessa criança, como é que ele vai ser? Se põe no lugar.
O que vai acontecer com o adulto se o adulto presenciar tudo isso que às vezes acontece numa separação, né, de briga, não estou falando que a sua seja isso, mas normalmente não sei o que acontece, as pessoas dizem que se amam e depois acontece tudo isso, eu não consigo entender, então não se amam, né? Porque quando a gente ama, a gente é tranquilo o negócio, eu não entendo. E a criança, ela tem que ser protegida, é tarefa do pai, é missão do pai, cuidar das crianças, tanto do pai e da mãe. E eles têm que saber, como a Priscila falou, é isso mesmo. Você não é mais a esposa, o marido, não é mais, mas você é a mãe, vai ser sempre. Não existe, como falo por aí, ex-filho. Existe ex-mulher, ex-marido, ex um montão de coisa, mas ex-filho não existe. Ex-mãe, ex-pai, não existe. Filho, ex-mãe, ex-pai, não tem isso. Essa é minha ex-mãe, meu ex-pai. Não tem. Nós somos ligados, isso é a ligação, ela é eterna com o seu filho. Né? Por isso que a pessoa, quando ela vai ter um filho, ela tem que pensar muito bem, né? Antes de ter uma relação com alguém, nessas relações que às vezes a gente vê, que aconteceu, não aconteceu. Se você fez, é porque poderia acontecer. Então, antes de fazer, tem que pensar bem antes de ter o filho, porque o filho é essa ligação aqui e eternamente lá no mundo espiritual. Por isso a criança, ela tem que ser muito protegida. Quando você falar com cuidado, se você puder falar junto com o seu marido, vocês dois calmos, tranquilos, e passando isso para as crianças. Olha, nós nunca deixaremos de ser seu pai e sua mãe. Sempre vou ver você, sempre estarei com você, sempre seria seu porto seguro, meu filho. Porque pai e mãe para criança é um herói. Não é? A gente acha o pai tudo de forte, maravilhoso, aquele pai que vai me salvar de tudo. Minha mãe também. Minha mãe é uma super poderosa, né? Minha mãe é tudo de bom. E é assim mesmo, gente. Então, se ponha, antes de você falar, eu peço que você faça essa reflexão, para ver o que você vai falar. Para, respira, faça uma oração e pense, se eu tivesse no lugar do meu filho, nessa situação, sem ele saber, como é que eu gostaria que meu pai me falasse isso? Será que, como é que é? Aí você se coloca na posição. Eu acho que é por aí. Criança, gente, é proteção. A infância é algo que a gente tem que ter, é inocência. A gente não pode, né? Em relação até a outras coisas, tirar a inocência da criança. A criança é muito importante. Isso aí é uma fase muito importante da vida de um ser humano aqui na Terra, no planeta, para o espírito. Daí é que vai sair os adultos, dessa infância. Repara lá na psicologia, na psiquiatria, como eles voltam para a infância, porque está tudo ali, gente. Ali é a sementinha do adulto, bem resolvido. Né? É isso. Muito Perfeito. bem, Perfeito, porque por mais dolorosa que tenha sido as causas, as razões de um rompimento, foi traição, foi N coisas, né? Por favor, isso, os seus filhos estão acima disso, então vocês precisam ter o problema é isso, os pais acabam despejando isso, esses traumas, os traumas que eles vivem, eles despejam para os filhos, e os filhos não têm responsabilidade, isso foi de vocês dois, então as questões de vocês dois, é vocês dois que têm que resolver. Desde já eu quero dar parabéns para essa pessoa que fez essa pergunta, porque isso já é um sinal que a pessoa está tendo uma preocupação. A pessoa já tem o ato de perguntar como eu faço para dar essa notícia, é porque ela já está tendo um cuidado. Então, parabéns para você que já teve esse cuidado, esse ato. Então, e provavelmente está aberto a ouvir o que a gente tem para dizer, né? Ninguém aqui é expert em nada, mas a gente vai sempre prezar pelo bom senso, pelo equilíbrio, pela paz. As questões de vocês dois engulam na hora, mas tentem passar para essas crianças, para esses adolescentes, para os filhos de vocês, independente da idade, de uma forma, nós dois, como homem e mulher, infelizmente não funciona mais, mas nós vamos continuar sendo os pais, né? Mas por quê, pai, mãe?
isso é questões nossas. O que importa é que nós vamos continuar amando vocês, nós vamos continuar sendo os pais, nós vamos continuar criando, acompanhando, vivenciando cada momento de vocês. É isso que É uma importa. coisa importante assim, talvez hoje você não compreenda, meu filho, mas no futuro você vai entender, quando você for adulto. Você vai entender a situação. E às vezes, como criança, não consegue entender mesmo, como adolescente não vai entender. Mas no Muito futuro, complicado. como adulto, você vai entender essa situação. A gente conversa de novo sobre isso, lá na frente. Olha que interessante. Nossa, lindo, gente. É Deus isso. vai dar essa oportunidade lá na frente, gente. Vai dar, sempre vai dar Certeza. né? As questões do casal que não funcionou, deixou de funcionar, é entre eles. Isso não pode ser passado para os filhos. O que deve ser passado é a decisão de não estarmos mais juntos como homem e mulher. Mas isso não vai modificar a nossa tarefa de pai e mãe, que vai É permanecer. porque a pessoa olha a criança ela não vai entender. Não, gente, ela vai entender. Né? Ela não vai entender a briga que eu estou tendo, que está acontecendo. A criança está sabendo tudo, ela está acontecendo, ela está antenada em tudo que ela está. Repara como a criança fica atrás da porta escutando o que você está falando, né? Eu era assim quando era criança, gente. Estavam os adultos falando, sai daqui. Né? No meu tempo, os adultos saíam, as crianças saíam da sala. Eu não saía, não, eu ficava escondida para escutar o que eles estavam falando. Né? Eu não entendia nada, mas eu estava ali escutando. Olha que interessante. Então, a criança ela está atenta a tudo, está atenta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as crianças. As crianças, elas são xodózinhas. Tem que ser o xodó da gente. Né? Tem Sim. muito a ver no futuro adulto que a gente quer que se forme. Que adulto que a gente quer que se forme. É isso. É que nem a pergunta dos irmãos gêmeos, né? Que adulto que a gente quer que se forme. É isso. A relação da mãe com os gêmeos é isso. Ela está preocupada que adulto que está vindo, né? Então, é isso aí. Veja como é importante a mãe e o pai. Mãe e pai é tudo de bom. Muito importante na formação da gente. Olha, gente, o que somos nós hoje? Eu, a Tereza e a Priscila, vocês. Nós somos a soma de muitas pessoas que passaram na nossa vida. Começar com nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos professores, nossos amigos. Tudo que eu sou hoje, eu, a Tereza, é somatório de todas essas pessoas que deixaram alguma coisa na minha vida. Quem é mais importante na minha vida como pessoa? Meu pai e minha mãe. Não é não? E foram os primeiros que olharam para mim ali na maternidade? Foram lá os primeiros que chegaram ali? São os pais, gente. Os pais, eles têm muita ascensão sobre os filhos. A gente copia os nossos pais, né? A gente quer ser como os nossos pais, não é não? A maioria, não vou falar todo, porque tem pais aí que são exceções, mas a grande maioria, sim. A gente idolatra os nossos pais, né? E a gente tem que fazer isso, né? Cuidar direitinho dos nossos filhos. Isso. É isso, Priscila. Vamos terminar por hoje. Tem muitas perguntas aí, Priscila. Temos, vai ficar para a semana que vem. Peço a compreensão, tá? E a participação de todos na semana que vem. Ficaram umas 8 perguntas, para ter ideia. Poxa, bastante perguntas, né? Bastante pergunta. Aí elas vão ficar na frente para a semana que vem a gente iniciar com elas. Né? E tentando, mas desde já agradecer. Que vem, gente, venham com mais perguntas. Né? Por favor. Na semana que vem, venham com mais perguntas. Isso, às vezes a gente tem tantas perguntas e a gente não consegue responder. Quem sabe a gente ajuda aqui. Não que nós venhamos a saber tudo, porque nós não sabemos tudo, não. Eu não sei tudo, não sei nada. Aliás, eu não sei nada, gente. Mas a gente pode mostrar um caminho, às vezes, que a pessoa não estava vendo. Né? Um caminho espiritual que às vezes a gente não enxerga. A gente está tão materializado nas coisas materiais que a gente não enxerga o espiritual. Às vezes, portas se abrindo, situações, e a gente não vê. Né? Então, a gente não sabe tudo, não. A gente não sabe nada, né, Priscila? Nada, nada, nada. Nada. E quanto mais a gente sabe, mais a gente se cala, porque realmente... Exatamente. Mas isso nos ajuda também, porque nos força a buscar conhecimento, a estudar, a se inteirar mais, para a gente trazer um mínimo, né, de embasamento, né, para poder
trazer uma luz, né, uma palavra, um consolo. A gente faz tudo isso para que a gente não se sinta sozinho. Isso é uma forma da gente mostrar que não estamos sós, que não falta recursos. Apesar do mundo que estamos vivendo hoje, que tem ainda muitos equívocos, ainda temos muita violência, muita maldade, próprio de um planeta de prova e expiação, mas a gente também tem muitas pessoas que estão vibrando na luz, muitas pessoas que estão dispostas a ajudar, a se doar, a mostrar que tem auxílio, que não estão sozinhos, e nós não estamos sós. Isso aqui é uma prova de que não estamos sós, né, que a gente pode recorrer uns aos outros. Nós temos esse recurso, gente, de recorrer uns aos outros, porque nós somos irmãos, claro, irmãos, mesmo Pai, Deus, e nós temos o recurso de Jesus, que não podemos esquecer em momento nenhum, e de Deus de forma alguma. Então, esses recursos espirituais, a gente tem que se ligar a Deus. Esses momentos que nós vivemos, às vezes difíceis, né? É nesses momentos difíceis, aliás, em todos os momentos, até nos alegres, mas os momentos difíceis é que nós temos que nos ligar a Deus. Sabemos que não estamos sós. Deus está nos amparando todos os minutos, todos os minutos Deus está conosco. E Jesus junto nos guiando para Deus. Então a gente tem que ter muita ligação com Deus. Momentos que nós estamos vivendo, eu não posso falar muito desses momentos, né? Porque eu não sou muito otimista. E momentos que nós estamos vivendo é de muita oração. Orem, gente, orem pelo Brasil, orem pelo mundo, orem pela sua família, orem por você, orem por tudo, orem. Nós precisamos de oração e de ligação a Deus e a Jesus. Ótimo, vamos encerrar então, agradecendo, né, mais uma vez a presença de todos, as suas interações, as perguntas, tragam, podem mandar no e-mail, contato webradio.namastê@gmail.com, mandem no chat também ao vivo, vocês podem participar agora no YouTube e no Facebook, podem trazer também ao vivo, podem mandar no privado da professora Tereza, que eu sei que ela recebe sempre muitas perguntas, então, a gente conta com a participação de vocês na quarta-feira que vem, se Deus quiser, às 20 horas estaremos juntos. E antes, né, de encerrarmos... Vamos fazer essa vibração, né? Com certeza. Eu faço? Claro. Oh, meu Deus, que tarefa. Então... A parte mais importante são olha, gente, a parte mais importante da live, eu vou falar para vocês, são as nossas vibrações. É onde a gente vai fazer essa vibração de amor para vários locais aí que a Priscila vai fazer agora. A parte mais importante é justamente a gente jogar amor, que é através das vibrações, para o universo, para o Brasil, para as casas de oração, para os hospitais, a gente mandar essa vibração de amor e a gente tem que estar unido nisso. Pense você com firmeza nisso, mande seu amor, onde a Priscila vai falar agora das vibrações, que é muito importante, vibrar pela harmonia desse nosso planeta. Nós temos que vibrar, tá? Então, a Priscila vai fazer com muito coração, vou dar esse trabalho para ela. Já conduziu, na verdade, já deu o início da condução. Porque a gente tem que aproveitar, que primeiramente vamos fechar nossos olhos, e vamos aproveitar essa energia, toda essa vibração, que durante esse período nós conseguimos aproximar de nós, porque a espiritualidade maior se faz presente. Os nossos guias, mentores espirituais estão ao nosso lado, vibrando, cuidando, auxiliando nós. Nesse momento, o nosso lar, onde vocês assistiram, também já foi magnetizado, com energias do bem, mas a gente precisa coletar tudo isso que adquirimos nesse tempo, nesse período, e expandir, porque nunca se fez tão necessário vibrar pelo nosso planeta, vibrar pelo nosso país,
Então, nós vamos imaginar com uma luz, ou como vocês acharem melhor, essa energia. Pode escolher a cor de rosa, lilás, branco, verde, a cor que vocês mais gostam. Imagine essa vibração, essa energia se expandindo, percorrendo suas casas, bairros. Nós vamos pedir hoje por todos os necessitados. Vamos pedir primeiramente a todos os doentes em leitos de hospital, aos que estão esperando leitos de UTI. E não vamos só estender essa energia para os enfermos de Covid, mas sim para todos os enfermos, porque muitos estão sofrendo por outras enfermidades, às vezes tão difícil quanto. Muitos podem ter sofrido acidentes agora. Então a gente ora, a gente pede para vibrar por todos esses irmãos que possam estar passando por dores, por enfermidades terríveis, que essa vibração venha como um bálsamo, que anestesie essa dor, para que possa passar pela dificuldade. Vamos também orar por todas as famílias em que pais e mães estejam sofrendo com a falta na área financeira. Muitos estão sem emprego, sem conseguir colocar o pão na mesa. Que essa vibração chegue a esses corações, para que a confiança, a fé, a força de vontade atinjam e possam mudar, possam restaurar suas casas, suas famílias. Vamos orar por todos os moradores de rua, que possam agora, em tempos de frio, estar sentindo frio, para que Deus toque cada coração e traga consolo, conforto, afago, calor. Vamos orar também por todos que sofrem de qualquer dor, dor emocional, dor física, para que sintam também esse afago dessa energia que estamos emanando. Olhar por todo o nosso planeta, que vive uma situação única. Todos nós estamos passando, de alguma forma, por essa pandemia. Precisamos orar também pelos governantes do nosso planeta, das autoridades, para que tenham discernimento, para que estejam sensíveis e destinem a nós, aos enfermos, aos que precisam, para que a ganância e a ambição não assolem mais esses corações, e eles façam bem ao próximo, porque é só assim que iremos regenerar. Essa energia que emanamos é para trazer a regeneração do nosso planeta, por isso precisamos fazer a nossa parte. E imaginando o nosso planeta, essa linda abóbora azul, repleta de luz, imaginemos Jesus, logo acima, governador do planeta, mestre e modelo, nosso guia, abençoando esse planeta, com toda a sua equipe falange espiritual, que nos governa, que nos tutela, porque mais uma vez eu repito, nós não estamos sozinhos. E assim, nós encerramos o trabalho de hoje, os estudos, o trabalho, dando graças a Deus, gratidão, Deus, pela oportunidade. Gratidão, Jesus, e assim seja. Gratidão, gente. Uma boa noite a todos. Um bom dia. Até semana que vem. Uma boa tarde. Vivam aí, felizes. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.